Deixe-me contar agora o relato espiritual para vocês. Para isso eu preciso fazer uma introdução. Eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Um jovem normal, indo à praia, teatro, cinema, jogando futebol, indo ao Maracanã, assistir jogos do meu Botafogo, namorando, muitos amigos, escola, trabalho. Uma geração de jovens crescendo. Com o tempo, daquele grupo de jovens, daquela geração, 1 ou 2 viram médicos, 1 ou 2 viram advogados, 1 ou 2 se tornam policiais, 1 ou 2 não se torna nada, né? 3 ou 4 desencarnam ao longo dos anos. Alguns podem se meter com companhias ruins e desviar para um lado ruim, por exemplo, de drogas. E como vocês sabem, né? É muito difícil tudo aqui. Nós estamos numa prova danada tentando melhorar. Por isso que a parte espiritual ajuda tanto a superar um plano material caótico, né? Cavernoso, complicado. Mesmo assim, a gente ainda precisa lançar um olhar melhor, não por positividade negativa. Olha só que paradoxo, positividade negativa. Não está errada a expressão, não. Uma positividade tóxica, que só vê luz e o mundo todo aí cheio de coisa estranha. A internet tem muito isso. Nós estamos entrando numa nova era e um mundo só indo para o buraco. Então a gente tem que ter uma visão autêntica, real, mas com uma maneira, mesmo assim, positiva de olhar, sempre confiando num poder maior e que vai guiar a gente, e a gente aberto para isso, vai conseguir superar o meio caótico. Senão não adianta nada estudar a parte espiritual para poder ficar reagindo e funcionando igual todo mundo que não estuda nada disso. Era melhor estar fazendo outra coisa, né? Então, estudos espirituais, em que área for, eles melhoram o nível de lucidez, de consciência. Pelo menos se assim a pessoa aprofundar, né? Pois bem, então, eu tinha como amigos, dentre tantos, 3 irmãos negros. Os 3 jogavam futebol comigo em vários times que eu joguei ao longo de tantos anos em lugares variados. Os 3 irmãos, tinha um da minha idade, que era o caçula, o outro uns 2 anos a mais e o outro uns 4 anos a mais. E eles, os 2 mais velhos, o primogênito e o do meio, jogavam um bolão, jogavam muita bola. O terceiro, que era mais o meu amigo, era um farofeiro, fanfarrão. Ficava nas costas dos irmãos, mas não jogava nada. Então nós éramos muito amigos, principalmente o caçula, porque regulava com a minha idade, o irmão dele, 2 anos mais velho, que era o do meio, e o terceiro e o primeiro, no caso, eu tinha pouco contato, porque como ele era mais de 4 anos mais velho, ele já tinha uma outra forma de lidar, mas jogava muito bem. E esse irmão mais velho, ele era um cara muito pacífico, muito tranquilo, mas quando entrava em campo para jogar bola, ele baixava a lenha nos atacantes adversários, jogava na zaga e no meio de campo ali na cabeça de área. Se passasse por ele, você tomava um pontapé, tomava uma falta, e ele era realmente violento nas faltas que fazia. Então ele acabou adquirindo uma fama de ser meio cruel. Sabe, para quem joga futebol, aqueles zagueirões botinudos que não deixa passar nada, só que ele não era botinudo, ele era um craque com a bola nos pés, mas sem a bola nos pés. Se alguém passasse por ele, ele pegava e fazia uma falta, e ele era de poucas palavras, mas ele, fora do campo, ele era um cara que estava bem-humorado, tranquilo, assim, e a amizade que eu tinha mais era com o irmão do meio e o irmão caçula. Bom, o tempo passa, todo mundo vai crescendo, e esse rapaz mais velho dos 3 desencarnou num acidente de carro, do qual ele não teve culpa, e o carro rolou uma ribanceira e ele desencarnou. Tá. Passaram-se alguns anos e eu então já não morava mais ali. Eu morei em vários lugares, não estou identificando lugar por causa de familiares, é claro, não quero expor ninguém, eu só quero contar um relato. Eu já casado, fora, acordo uma noite fora do corpo, no bairro ali onde eu os conhecia, e quem passa na minha frente? Esse rapaz desencarnado, esse irmão mais velho dos 3. Passou,
tá? Vestindo um short, camiseta, como ele gostava de fazer, ele praticava a musculação, era muito forte, um negro muito forte. E ele passou atravessando as coisas. E eu vi que ele estava consciente que ele estava desencarnado e ele estava fazendo algo ali, procurando algo que eu não detectei e ele, ao mesmo tempo, não me percebeu. Ele estava igualzinho ele era e eu estava bem lúcido fora do corpo. Tal. Passou. Gente, os anos se passaram. Eu vim aqui para São Paulo. Estou aqui em São Paulo desde 1990. E aí minha família está toda no Rio. Eu vou ao Rio, tenho familiares em vários bairros do Rio. E aí eu tive a notícia de que o irmão do meio, que era uma pessoa que eu gostava bastante, tinha se envolvido no mundo das drogas e tinha sido assassinado por algum problema que ninguém sabia me relatar, mas ele tinha desencarnado violentamente por assassinato e ele estava já há algum tempo envolvido em drogas. Eu não sabia de nada. Eu estou aqui em São Paulo, perdi o contato com ele ao longo dos anos, né? Ok. Aí os anos se passam, tá. Hoje é quinta-feira, de segunda para terça-feira, tá? Eu acordo fora do corpo, no mesmo lugar onde essa família morava no Rio de Janeiro. E quem que eu vejo? Esse rapaz, o irmão mais velho, desencarnado. Só que, pessoal, tantos anos depois, veja, isso foi essa semana. Quanto tempo o cara está desencarnado? Ele desencarnou, devia ter 21, 22 anos apenas. Isso lá pela década, final da década de 80, por aí, ou início da década de 90, ele está há mais de 30 anos desencarnado. Ele passou na minha frente vestindo uma camisa preta com uma gola muito bonita, né? E ele me olhou e os olhos dele estavam bem brilhantes. Isso caracteriza uma lucidez e, ao mesmo tempo, um sentimento legal, uma simpatia natural. E ele estava com um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência espiritual lá, no mesmo bairro onde ele cresceu. Ali ele me viu e quando ele me viu, a primeira coisa que eu pensei, vou perguntar para ele como é que está o irmão do meio, que esse era o meu amigo, né, que se envolveu com drogas, né? E aí ele me olhou e pelo olhar eu sabia que não era o momento de perguntar nada, né? E ele então passou e eu gostei muito de ver as condições espirituais desse rapaz, que aqui eu não conhecia tanto, mas a fama dele era de cruel em campo, mas o cara era muito gente boa, desencarnou com 20, 21 anos, né? Não deu tempo dele amadurecer a personalidade dele aqui na matéria, vai que esse era o tempo que ele tinha que viver. Este rapaz está muito bem, os olhos brilhantes, cheio de amor, liderando um grupo de outros espíritos num trabalho de assistência extrafísica. Voltei para o corpo hiper contente de ver as condições ótimas desse rapaz. Quando foi nesta madrugada, ontem, eu fui deitar por volta de 1h30 da manhã, estou virado para o lado direito na cama, comecei a fazer uma pequena prática energética. O meu cachorrinho, Urama, Yorkshire, deitado do meu lado, ele dorme colado comigo, só eu e ele na cama, eu virado para o lado direito, e eu comecei a fazer um trabalho com o meu chakra frontal. Também muitas vezes penso num mantra meu particular, quer dizer, mantra que não dá para passar. O que se pode passar são mantras coletivos. Mantras particulares são iguais impressões digitais, cada um tem o seu. E esse mantra, na verdade, dentre outros que eu conheço, alguns eu ganhei dos mentores para diversas atividades de trabalho, e este não. Este eu sei ele desde outra vida. E às vezes eu coloco ele no meu frontal e trabalho ele para diluir imagens. Quando eu acho que está borrando imagens ou entrando em imaginação, eu jogo o mantra e corto aquilo, não mexo a boca, o mantra direto pelo chakra e corto aquilo. É uma ferramenta psíquica que eu tenho desde outrora, de outra vida, e que eu me lembro aqui e trabalho com ela de forma consciente, mas não tem como passar, porque ele é particularizado, ele está dentro da vibração minha especificamente para um trabalho. Para minha surpresa, eu senti uma presença no quarto, sabia que era positiva, mas não estava vendo. Comecei a pulsar luz no meu frontal e aí joguei um mantra pelo frontal. Quando joguei, abriu. Quando eu vejo o meu amigo, o irmão mais velho, desencarnado, estava pairando no ar, 1 metro acima do chão, do lado da cama e me olhando com aquele olhar sereno, amoroso, que eu tinha visto de segunda para terça, fora do corpo. Ele apareceu para mim, ali,
me olhando com amor, gente, uma coisa, sabe, simpatia. Ele é muito bom, mas aqui ele não transparecia, dava cacetada em todo jogador que tentava passar por ele, mas era um cara muito bom de alguma forma. Não deu tempo de conhecê-lo fora dos campos de futebol, eu conhecia mais seus dois irmãos. E aí não precisava falar nada, pelo olhar havia uma comunicação, o olhar dele e o meu. Lembrando, meu olhar estava de olhos fechados, estava vendo ele pelo chakra frontal, clarividência. E o olhar dele não é dos olhos físicos, ele está desencarnado, é pelo parafrontal dele, mas vem toda uma informação mente a mente. Aquilo veio e eu compreendi o que ele queria, que eu me concentrasse a partir de agora para tentar ajudar o irmão dele, que era o meu amigo, para resgatá-lo das condições onde ele ficou por causa de todo o evento com drogas e o comprometimento que ele ficou após a morte. E que ele ajudaria de um outro plano, mas precisava de alguém aqui encaixado na matéria para vibrar uma energia, que ele vibraria de lá e eu vibrando daqui, nossas energias se mesclariam no meio e alcançaria o irmão dele. Ele pensando no irmão lá, eu pensando no meu amigo aqui, a sinergia dessas energias chegaria ao irmão dele numa tentativa de melhorá-lo, guindá-lo para uma cura num outro plano. Eu não sei detalhes desse rapaz, porque quando há uma condição assim, às vezes a gente nem é dado saber para não se envolver com energias pesadas. Mas vê que coisa, o meu amigo ficou mal e o irmão dele, que eu não tinha tanta amizade, estava muito bem e estava dando uma força, né? Dos três só sobrou o caçula, né? Que eu perdi contato também, que eu sei que está casado, mora no Rio de Janeiro, e eu estou contando esse caso para vocês, porque eu acho legal poder compartilhar esse tipo de relato, porque eles trazem noções de mortalidade da consciência. Mas é claro, eu estou contando minha visão, minha experiência, dentro do ângulo que eu entendo essas coisas. Agora, eu não tenho ideia de converter ninguém a acreditar em nada, nem doutrinar, não represento doutrina nenhuma. Eu só estou contando mais um relato, assim como tenho feito desde 1999 aqui no programa, esses anos todos tentando compartilhar isso, tentando passar informação e embasar, mas sem deixar o lado humano. Estou contando aí mais uma experiência aqui, bem aqui, humana, não era nada lá num plano elevadíssimo, 8ª dimensão, o planeta tal. Aqui, experiência humana, natural. E eu fiquei muito contente de ver esse rapaz numa condição muito bacana. E quando eu puder, a partir de hoje, mais tarde, não deu tempo, vou vibrar uma energia a favor desse meu amigo. Eu não tenho que julgar nada, eu tenho que mandar uma energia para que o irmão dele atue, já está atuando em assistência, né, com outros casos, possa de alguma forma ajudá-lo. E eu vou fazer o papel que eu sei, como sensitivo, bem consciente aqui, de irradiar uma luz e torcer para que o melhor aconteça e que o grande arquiteto do universo, ou a mãe divina, chamem do jeito que quiser, eu tenho certeza que a consciência maior não é homem ou mulher. Então, um grande arquiteto, grande mãe, sabe o tempo certo das coisas, e aqui no meu ponto pequenininho de manifestação, eu vou vibrando o melhor que eu posso, e eu gosto muito de contar esses relatos, ainda mais uma coisa dessa tão legal que eu vi, que não é uma experiência lá num plano sutil, mas uma coisa aqui, com pessoas que eu conheci. E eu trago então para vocês a ideia da vida além da vida, da imortalidade da consciência, e trazendo isso de forma humana, não doutrinária, não religiosa, e que cada um possa pegar desse relato o que achar que é interessante para o seu estudo, e se não achar nada, não pega nada, e não precisa acreditar em nada. Eu estou muito contente com a experiência que eu tenho, e eu vou continuar compartilhando aqui com muita alegria. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.